Oi! Bom, hoje eu vou falar alguns temas muito importantes e eu espero muito que edifique a vida de vocês, tá bom? O primeiro versículo que eu quero trazer aqui pra vocês está em Filipenses 3, do 13 ao 14, e diz assim: Irmãos, não penso que eu, mesmo que já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Bom, nós podemos tirar muitas conclusões desse versículo, muitos aprendizados, né? E o primeiro deles que eu queria comentar é esquecer do que passou. Aqui diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Então, assim, algo que nos impede de avançar é esquecer o que a gente já fez, sabe? Assim, não esquecer e, não se arrepender. O único momento que nós devemos, lembrar do nosso erro é quando a gente estiver orando pra pedir perdão. Então, assim, nós devemos deixar essa culpa pra trás, não devemos ficar nos condenando, sabe? Nós devemos pedir perdão, se arrepender e deixar essas coisas pra trás. Sabe, aquilo que passou, ficou pra trás, nós temos que deixar aquilo pra trás para que a gente possa avançar, sabe? Então, assim, não fique o tempo todo remoendo os seus erros, porque isso só vai lhe fazer mal e ficar paralisado, sabe? Você só vai ficar parado, você não vai conseguir avançar para viver novas coisas, porque você vai estar olhando o tempo todo para trás. E isso não é algo bom. E bom, aqui diz, ir avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo. Ou seja, nós temos que avançar, nós temos que ir até o alvo. E quem é o nosso alvo? Quem é o nosso foco? Jesus. Jesus é o nosso alvo. Então, assim, nós temos que deixar as coisas para trás e avançar seguindo o Senhor, sabe? Nós temos que decidir avançar. A decisão de sabe, viver as coisas com o Senhor é nossa. Primeiramente, nós temos que se posicionar e decidir. Eu quero avançar, eu quero, sabe, manter o foco no Senhor. Mas para isso, nós temos que deixar as distrações. Nós temos que deixar aquilo que nos distancia dele. E exige uma renúncia da nossa parte. E aquilo que... tem até um versículo que eu quero falar em relação a isso, sobre distrações. Que, enfim, tá em Filipenses 3 também. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparado com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Ou seja, nós devemos entender que Jesus, ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Ele é muito maior do que qualquer, sabe, qualquer coisa mesmo, sabe? Qualquer coisa, qualquer pessoa, ele é muito maior. Então, assim, nós temos que considerar tudo como perda, sabe? Diante de Jesus, Jesus, ele é muito superior a qualquer coisa que a gente deseje, qualquer coisa que a gente tenha. E, bom, tem outro versículo, que é Filipenses 3:7, que diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor a Cristo. Ou seja, o que antes pra gente era lucro, era algo bom, era algo, sabe, que a gente considerava, meu Deus, que incrível, agora é perda, comparado com Cristo. Então, tenha isso em sua mente, em seu coração. Nada é maior do que Ele, nada deve ser maior do que Ele na sua vida, sabe? Qualquer outra coisa diante de Jesus é pequena. Sabe, não deixe que nada, nem ninguém, tome um lugar do centro do seu coração, sabe? Que Ele seja o centro, que Ele seja o maior na sua vida. Se você percebe que tem algo que você não tá conseguindo renunciar de jeito nenhum, pode analisar isso. Provavelmente você tá idolatrando, provavelmente você tá amando aquilo mais do que você ama o Senhor. Sabe? Porque nós temos que renunciar àquilo que está nos distanciando do Senhor. Porque às vezes a gente acaba continua fazendo aquelas coisas que está nos distanciando, está nos distraindo, porque nós acabamos idolatrando isso. Porque se você parar para pensar, se você não está conseguindo de jeito nenhum se afastar de tal pessoa ou deixar de fazer tal coisa, pode ter certeza que aquela pessoa já se tornou um ídolo para você. E isso não é bom, isso é idolatria, idolatria não é bom. O Senhor, Ele não gosta de idolatria, nós devemos adorar somente a um Deus, que é o Senhor. E ninguém mais, e nada mais.
Então, assim, faça sempre uma autoanálise no seu interior e veja, será que tem algo que eu tô idolatrando? Será que tem algo que eu não tô conseguindo renunciar? Se você perceber que sim, peça perdão, porque pode ser uma idolatria, sabe? E isso não é bom, não é bom mesmo. Isso te distancia do Senhor, isso é um pecado. E não devemos viver em pecado, nós devemos nos arrepender dos nossos erros e realmente fugir deles. Em João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Ou seja, se nós sabemos de algo, sabemos que algo não é da vontade de Deus e mesmo assim estamos desobedecendo, significa que nós não estamos amando a Deus. Porque, sabe, o amor está muito atrelado à obediência. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos, sabe? Nós devemos obedecer a Ele. Isso é uma demonstração de amor, sabe? É uma demonstração que nós o amamos, pois compreendemos que a vontade dele é perfeita. E quando compreendemos que a vontade dele é perfeita, nós renunciamos às nossas vontades, que muitas das vezes, na maioria das vezes, é ruim, sabe? Nós temos maus desejos, mas nós entendemos e graças a Deus nós temos a palavra do Senhor para que nós possamos ter um rumo, para que nós possamos ter um manual de vida para obedecer e seguir o que a palavra dele diz. Mas muitas das vezes isso exige muito da gente, isso exige que nós renunciamos coisas que nós amamos. E assim, na verdade isso não é muito, porque tudo é perda, sabe? Tudo é perda. E o que é os nossos desejos, o que é os nossos sonhos, o que é tal pessoa diante de Deus, sabe? E assim, eu falei muito porque às vezes dói pra caramba a gente renunciar a certas coisas, renunciar a certos lugares, renunciar a certas pessoas, mas sabe, vale muito a pena. Vale muito a pena obedecer ao Senhor, vale muito a pena obedecer a palavra dele, vale muito a pena, porque o Senhor sabe de todas as coisas e a vontade dele é perfeita. Sabe, nós somos apenas pó, nós somos apenas pessoas falhas, que têm pensamentos falhos, planos falhos, mas o Senhor não, ele é perfeito e a palavra dele dura para sempre, a vontade dele é muito superior à nossa vontade. E o melhor que nós podemos fazer é realmente obedecer o que a palavra dele diz. É muito importante, porque se não fosse tão importante obedecer aos mandamentos, ele não diria que esse é o que me ama, aquele que tem os mandamentos dele e aqueles que obedecem os mandamentos dele. Para você ver o tamanho da importância de obedecer. Então, se você sabe que algo que você está fazendo não é do agrado de Deus, não é de acordo com a palavra de Deus, pare. Não tem pra que continuar, não tem pra que continuar insistindo no erro, continuar insistindo no pecado, continuar insistindo nessa coisa que só tá lhe distanciando do Senhor. Sabe, se você entende que não é da vontade dele, não insista. Mesmo que você queira muito continuar fazendo tal coisa, não deixe com que sua carne e suas vontades falem mais alto do que a vontade de Deus na sua vida. Então esteja sempre sensível para ouvir a palavra dele, ouvir a voz dele, o que ele está lhe dizendo. Porque é assim, ouvindo a voz dele, tendo discernimento, que você vai conseguir ser uma pessoa obediente, que verdadeiramente ama a Deus com todo o coração, acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Somente ouvindo a voz dele, através da palavra, somente lendo a palavra e obedecendo aos seus mandamentos, deixando toda a distração, deixando o passado, deixando as coisas que lhe distanciam dele para trás. Porque tudo é perda. Tudo é perda. E aqui em Filipenses, diz também, aqui ó, eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele. Então assim, olha isso. Vale muito mais ser achado no Senhor, se aproximar do Senhor. Vale muito mais viver uma vida para o Senhor do que fazer qualquer outra coisa nessa terra. Tudo que está nessa terra vai passar. Tudo que está aqui vai acabar. Mas a nossa fé nós devemos guardar até o fim dos nossos dias, pois a vida eterna é muito mais valiosa do que qualquer coisa que nós possamos fazer aqui, sabe? A nossa verdadeira alegria não deve estar baseada nas coisas daqui da terra, não.
deve estar baseada no Senhor, na palavra dele, pois isso não passa, isso não acaba. A palavra dele é eterna, a palavra de vida é eterna, e ele é muito maior e muito superior do que qualquer outra coisa, que nós possamos imaginar, sabe? As alegrias daqui são nada perto da alegria que há de vir quando nós formos para o céu, sabe? Mas para isso nós temos que obedecer, guardar a palavra dele, viver uma vida, sabe, justa, sermos obedientes, íntegros, buscar obedecer a palavra dele. E meu Deus, olha o tamanho da graça, nós podemos ter a vida eterna. Nós podemos ir para aquele lugar, para Nova Jerusalém, nós podemos viver ao lado dele eternamente. Olha o tamanho da graça. O mínimo que podemos fazer é renunciar e obedecer para a glória dele, por amor a ele.